Hoje eu vou pegar como versículo de referência Isaías capítulo 40, verso 31, que diz assim: Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. A parábola de hoje que eu escolhi foi a parábola da demissão. Todos os dias uma formiga chegava cedinho ao escritório e pegava duro no trabalho. A formiga era produtiva e feliz. O gerente maribondo estranhou a formiga trabalhar sem supervisão. Se ela era produtiva sem supervisão, seria ainda mais se fosse supervisionada, e colocou uma barata que preparava belíssimos relatórios e tinha muita experiência como supervisora. A primeira preocupação da barata foi a de padronizar o horário de entrada e saída da formiga. Logo, a barata precisou de uma secretária para ajudar a preparar os relatórios e contratou também uma aranha para organizar os arquivos e controlar as ligações telefônicas. O maribondo ficou encantado com os relatórios da barata e pediu também gráficos com indicadores e análise das tendências que eram mostradas em reuniões. A barata, então, contratou uma mosca e comprou um computador com impressora colorida. Logo, a formiga produtiva e feliz começou a se lamentar de toda aquela movimentação de papéis e reuniões. O maribondo concluiu que era o momento de criar a função de gestor para a área onde a formiga produtiva e feliz trabalhava. O cargo foi dado a uma cigarra, que mandou colocar carpete no seu escritório e comprar uma cadeira especial. A nova gestora cigarra logo precisou de um computador e de uma assistente a pulga, sua assistente na empresa anterior, para poder ajudá-la a preparar um plano estratégico de melhorias e um controle do orçamento para a área onde trabalhava a formiga, que já não cantarolava mais e cada dia se tornava mais chateada. A cigarra então convenceu o gerente maribondo que era preciso fazer uma pesquisa de clima. Mas o maribondo, ao rever as finanças, se deu conta de que a unidade na qual a formiga trabalhava já não rendia como antes e contratou a Coruja, uma prestigiada consultora muito famosa, para que fizesse o diagnóstico da situação. A Coruja permaneceu 3 meses no escritório, e emitiu um volumoso relatório com vários volumes que concluía: há muita gente nesta empresa. E adivinha quem o maribondo mandou demitir? A formiga, claro, porque ela andava muito desmotivada e aborrecida. Essa história tem muitas vertentes, muitas lições, e eu posso falar uma das lições aqui que não foi o que você pensou e tá tudo bem, porque o que eu tô falando aqui em relação à reflexão não é uma verdade absoluta. Cada cabeça uma sentença, é igual a Bíblia. Quando a gente lê, a história tá ali, mas toda vez a gente pode ler o mesmo versículo. Se eu ler hoje um versículo, ele fala comigo de uma forma. Se eu ler o mesmo versículo amanhã, ele vai falar comigo de uma outra forma, porque eu creio que o Espírito Santo vai direcionando de acordo com o que a gente está passando, E se você tem uma lição diferente do que eu falar aqui, você pode mandar pelo Zap, porque eu gosto muito de entender outras cabecinhas pensantes, o que passou aí na cabeça de vocês, tá bom? Voltando aqui para nossa lição, do que eu percebi, Lívia, o gerente, percebendo que o trabalho no setor da formiga era bem sucedido, foi tomado pela ganância e pensou, apenas em aumentar os ganhos, sem valorizar a funcionária que esteve desde o início, se esforçando e dando o seu melhor no trabalho. Ele criou diversos processos e contratou novos animais, mas se esqueceu do principal: cuidar e investir em quem fez o setor crescer em primeiro lugar. A formiga sentindo-se ali desmotivada e inibida por tanta novidade, começou a produzir bem menos e logo foi descartada como se fosse o problema. E isso acontece muitas vezes na vida real. Nós criamos muitos relacionamentos e desvalorizamos aquelas pessoas que estão conosco desde o início. Pensamos apenas em nosso próprio bem e assim destruímos muitos de nossos melhores relacionamentos, os mesmos que nos fizeram ir em frente na vida.
Analise a parábola de hoje com sabedoria. Você que está me ouvindo pelo rádio, você que está me assistindo pela live no meu Instagram, @LiviaTeConta. Analise a parábola com sabedoria, peça discernimento a Deus e veja se existe alguma formiga desmotivada em sua vida, magoada por conta de suas atitudes. Se existir, procure maneiras de melhorar o seu comportamento e valorizar quem realmente contribui para o seu crescimento. Que você pense nisso e que você tenha um lindo dia!